Só com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aquele que é, que era e será sempre o mesmo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele é desde o princípio o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, diziam os discípulos lá no Evangelho de Cristo, livro de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles diziam, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já em Mateus, capítulo 20, verso 28, ali, se referindo ao Senhor Jesus, nosso Salvador, ali nos diz a palavra que ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é pela obra redentora de Jesus Cristo no Calvário que eu e você, crendo na mensagem da cruz, crendo no Senhor Jesus, nosso Redentor, temos perdão dos pecados, temos a regeneração, nós tornamos filhos de Deus, fomos adotados para o seu reino e para a sua glória. Perdoados, temos paz com Cristo. Como está escrito aos Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não esquecendo que hoje, eu digo mais que sempre, está havendo uma confusão. Há muitos por aí, inclusive, com títulos, com diplomas, com nível superior, digamos assim, doutorados, por que não dizer? Há muitos até se dizendo doutores, apóstolos e, enfim, se dizendo, né, títulos grandiosos, atrativos, atraentes, destacados, mas esquecendo da lição da Escritura Sagrada, se referindo ao Mestre por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para servir, e esta é a principal característica na vida do servo de Deus. Este é o ponto-chave para todos nós, a lição do Mestre, o Senhor Jesus, que ser servo não é ser visto, mas sim é serviço. E prestar serviço não é para ganhar destaque, não, é para servir. Servir a Deus na vida do próximo, servir a Deus através de um necessitado que vem nos pedir ajuda e nós prontamente estendemos a mão. Ali estamos servindo a Deus, estamos sendo servos.
quando alguém nos questiona perguntando acerca de algum assunto, por exemplo, estamos aí num grupo, vou citar o coletivo ou mesmo um carro de passeio, estamos ali em 3, 4 ou mais pessoas e, por exemplo, um deles, digamos que o guia do veículo, o motorista, pergunta, entre esses 3 ou 4, ele pergunta para fulano, né? Você, fulano, me diz na Bíblia o que significa tal palavra. Ele perguntou para um, mas vem o outro, toma a frente e responde. E muitas vezes sem conhecimento. Como se chama isso? Aquele que toma a frente. Quando a pergunta é direcionada a um, mas vem o outro e toma a frente. E isso não por acaso, isso costumeiramente, quando acontece, significa. Isso se chama o quê? Falta da qualidade, falta daquela virtude de ser o verdadeiro servo. Porque o servo, aprendendo com Cristo Jesus, ele sabe esperar a sua vez. Ele vai ser questionado na sua vez, ele sabe esperar. E ele sabe ouvir atentamente e sabe ser vigilante e discernir e ter um domínio, um controle, quando a palavra é direcionada a um outro, ele sabe então que ele deve esperar chegar a sua vez, não tomar a frente. Porque na maioria das vezes fica muito feio isso. Então, a gente não está criticando ninguém, a gente está refletindo as palavras do próprio Senhor Jesus, exemplo do Mestre por excelência. Lá no Evangelho do Senhor Jesus, João, capítulo 13, ali nos mostra que ele humildemente, despindo das suas vestes mais maiores, né? Mais externas no caso, coberturas, ele então, despindo-se da sua túnica, ele ficou com a toalha e foi lavar os pés aos discípulos. Aí ele teve um gesto de humildade, submissão, dando bom exemplo. E quando alguém lhe questiona, ele se manifesta e responde que se nós sabemos estas coisas, aprendemos com ele, se referindo a esse gesto, a esta característica de servo, né, de humilde, e nós aprendemos com ele pela sua palavra. Então nós temos que, como está em João 13,17, se sabeis estas coisas, diz o Senhor Jesus, bem-aventurado sois se as fizerdes. Quer dizer, imitar ao Mestre, o Senhor Jesus, em suas atitudes, imitar na sua conduta, no seu modo de agir, sendo ele santo, filho do Deus vivo, sendo ele Deus, um com o Pai. Lá aos Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não se orgulhou, ele não buscou destaque, ele não abusou de autoridade, ele não tomou a frente de movimentos que não devia, ele não foi, assim, usurpador e nem abusou de autoridade e nem do seu poder, que ele sempre tem, teve e terá. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aos Hebreus 13:8. Então, ele é Senhor, Senhor dos senhores. E ali os Filipenses capítulo 2 nos mostra que ele tomou, digamos assim, no sentido, despindo-se das suas vestes majestosas da glória celestial, ele veio à terra, tomando a forma de humilde, de servo, até a morte de cruz. Este exemplo sublime do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, e ele, cabalmente cumprindo a sua missão, deixando exemplo de servo. Agora, quem somos nós? Homens falíveis, limitados, para tomarmos a frente quando alguém é questionado
vai um Jaime da vida e toma a frente. Eu que sei, eu que respondo. Não. Devo esperar a minha vez. Devo me colocar na posição de servo, com humildade, dependente, carente da graça, da misericórdia de Deus. Eu não sou, não tenho, de mim mesmo nada posso. O fôlego de vida, minha existência e movimentos, tudo vem do Senhor, soberano Deus. Então eu reconheço a carência, a total dependência dele, e em tudo eu reconhecendo, eu devo ter sempre ações de graças, bendizê-lo, exaltá-lo na minha vida, e não só em palavras, também com obras, como disse, estendendo a mão ao próximo, estou servindo a Deus, ajudando a pessoa necessitada, sendo submisso, não tomar a frente do irmão, do próximo. Eu estou sendo servo e estou glorificando ao meu Deus. Estou sendo grato, agradecido, estou louvando ele com atitudes de servo. O servo vem para servir e não para ser visto. Quem busca destaque não é servo. Inclusive pessoas da alta sociedade, de camadas elevadas na sociedade, digamos reis, príncipes no passado, homens que tinham tudo para ser destaque e ir bem na sua carreira, exemplar, com autoridade e fazer bem pelo povo. Mas não, quando foram soberbos, empinando o nariz, como diz, né? Foram soberbos, se acharam os tais, passaram por pedaços difíceis na sua vida. Alguns deles tiveram até que pastar lá no campo, como animais. Então veja bem que nós temos que ter reconhecimento que somos limitados, falíveis, que somos pequenos, que estamos aí para servir, com gratidão, louvando ao Senhor, porque tudo Ele fez e faz por nós. Então, tomemos a lição de Mateus 20, 28, se não me falha. Ali diz, falando do Filho do Homem, né? Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, mas ele, sendo Deus, né? Filho do Deus vivo, ali nos diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E está acontecendo até hoje, né? Quantos estão sendo redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo ao ouvir a mensagem, o Evangelho de Jesus, a boa nova de salvação, a mensagem da cruz. O Espírito Santo opera, fala, muda, transforma, regenera a pessoa e através do Evangelho de Cristo ele vem então a ser adotado filho de Deus e começa a aprender e ganha as características do seu mestre, o mestre por excelência, o Senhor Jesus. Quais as características que ele deixou para nós seguirmos e imitá-lo? Atitudes, conduta de servo. Ele foi humilde até a morte de cruz. E agora nós temos um espelho, temos um sublime exemplo a seguir. Amar aos irmãos, fazer o bem ao próximo, dedicarmos na obra, na causa do Senhor, na sua igreja, na congregação, e assim cultuarmos, adorarmos a Ele, aprendermos sua palavra, nos unirmos para orar e aprender dele que é manso e humilde de coração. Está no Evangelho de Cristo, Mateus capítulo 11, verso 28 em diante, quando ele diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, temos lindas, preciosas lições no Evangelho de Cristo. Sejamos servos, submissos, sejamos pacientes, humildes. Aguardemos o nosso momento, da nossa atitude, da nossa reação, da nossa fala, porque todos têm o seu tempo, a sua oportunidade. Então, olhemos para Cristo Jesus, aos Hebreus capítulo 12, autor e consumador da fé. Lembremos da mensagem da cruz, do amor de Deus, nosso Pai, revelado através de Jesus Cristo.
Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Seja um atalaia de Cristo. Ama, zela e busca as almas para o reino de Deus. Dá o teu like, comenta no vídeo, compartilha. Seja um mensageiro, uma mensageira da palavra do Senhor. Sejamos servos. Busquemos viver em dependência, em total carência e dependência da graça, do poder, do amor, dos cuidados do Senhor. Então, como servos, glorifiquemos ao nosso Senhor. Seja um atalaia, um mensageiro, divulga a mensagem, compartilha, se inscreve no canal. Estou orando por você.